Senhoras e senhores, temos uma notícia muito complexa que eu queria muito ouvir com vocês aqui, que é o seguinte: parece que o senhor Craig Mazin, aí, o produtor da HBO, que fez a excelente série Chernobyl, excelente série Chernobyl. Achei que ia falar The Last of Us. Não, falei do Chernobyl. E meteu o dedinho lá em Last of Us, não sei se a culpa é dele, se é do Neil Druckmann, vai saber, não dá pra gente saber. Ele parece que vai adaptar para a HBO Baldur's Gate 3. E aí, vou confessar pra vocês, eu recebi com um gosto muito amargo essa notícia. E aí eu pergunto para você, Didi Braguinha, você mata ou pilota uma adaptação audiovisual somente, né, não interativa, de Baldur's Gate 3? Então, eu não tô me lembrando aqui dos detalhes da notícia, mas live action. Live action. Sim. Ela é baseada, né, no RPG da Larian, no Baldur's Gate 3, ou seja, é baseada no jogo da Larian. É Baldur's Gate 3. Isso é importante, né? Isso significa que ela vai pegar uma história do universo de D&D criada pela galera da Larian e vai adaptar o que eles já fizeram lá. Meu irmão, eu acho o seguinte, cara, Baldur's Gate 3, como a gente já falou, é um fenômeno por diversos motivos, né? Ele permitiu aos jogadores um nível de interação, um nível de experiência, um nível de imersão dentro de um RPG de videogame, cara, como a gente raramente já tinha visto. O Baldur's Gate 3, ele se assemelhou muito, pra quem viveu lá naquela época, há um tempinho atrás, a experiência que a gente tinha ao jogar Fable, por exemplo, que o mundo se movimentava conforme o que você fazia. Essa alteração era uma percepção muito real, assim, de que as coisas estavam mudando, sabe? Tipo, você fazia diferença em tudo que você tocava. Você era um vetor de mudanças dentro daquele universo. Isso é uma coisa, impactante pra caralho. E a gente já viu numa evolução de jogos de RPG, com narrativas distintas, tentando simular essa experiência de maneiras interessantes, que funcionassem, mas nenhuma delas conseguiu ir tão longe quanto o Baldur's Gate fez. E eu me pergunto muito, cara, se isso é adaptável para uma TV. Se essa experiência, né, se a essência de Baldur's Gate, o motivo do sucesso de Baldur's Gate 3, que não é só isso, né, um conjunto de diversos fatores que foram muito bem sucedidos e muito bem executados pela Larian. Se isso é adaptável, e talvez não seja, cara. Talvez a gente esteja vendo aí uma parada que vai se tornar um Resident Evil de merda, sacou? Um Dungeons and Dragons primeiro filme, tá ligado? Uma coisa xixelenta, porque eles vão tentar surfar uma onda de sucesso e de barulho que o jogo fez, quando na verdade o que fez o sucesso não é necessariamente a história, mas é o como se joga, a maneira que se joga, a versatilidade da jogabilidade, sabe? É o videogame em si, é o jogar. Isso me preocupa. Mas por enquanto eu fico muito em dúvida por causa disso que eu falei, sacou? Então, vamos lá, Nortinho. Seguinte, uma das coisas que é importante dentro disso é que, como o Diogo falou, a Larian não estará envolvida. Isso é um ponto bem importante. Porém, o senhor Craig Mazin, ele disse que ele vai entrar em contato com os atores para entender qual é a melhor forma de adaptá-los. Eu não tenho dúvida alguma, eu tô casando aqui, na live, R$100. Vou fazer um pix de R$100 pro Diogo. Se o Astarion não for o mesmo ator que fez. Vai ser ele. Tem que ser. Tu não acha que tem que ser? Não tem outra pessoa pra personificar um personagem tão relevante, tão foda. Todos são, tá? Porque Baldur's Gate 3 é uma tempestade perfeita, assim. Mas, com certeza, eu acho que a gente vai ver algumas coisas acontecendo assim, como, por exemplo, o ator do Astarion ser ele interpretando. Leozinho, você consegue gostar dessa notícia? Porque eu achei muito ruim essa notícia, cara. Não faz muito sentido, sabe? Assim, a história dele, eu não cheguei a finalizar o jogo, joguei um pouco e tal, mas a história dele não é tão interessante, tipo, é mais os caminhos que ela toma e a possibilidade de caminhos que torna ela não tão interessante, não seria meio que isso? Tipo, a história é interessante, só que a possibilidade que ele dá de você mudar a história, de fazer uma jornada diferente pra cada um que joga, talvez seja o principal trunfo do jogo, né? Eu sou completamente a favor dessa... Nem era esse o meu ponto de ser contra essa notícia, mas assim, é engraçado, porque eu acho que a história do cérebro gigante lá, ela é meio merda, na minha opinião. Ela é bem simples, na verdade. Eu acho ela meio merda. Eu acho que o legal é o envolvimento dos personagens uns com os outros. Porra, as sidequests espetaculares, assim, maravilhosas. Coisas que você vê aparição. O circo. Cara, quando o circo aparece é muito foda. Então, a Larian, ela é excepcional na construção de personagens. E a história, né, o background desses personagens, que se transforma na história do mundo, de certa forma, né, nesse movimento, desse pano
pano de fundo da porra toda, quando você junta todos esse panteão de personagens inacreditáveis, aquilo é uma história de fundo maneira. Eu acho que a história do jogo, a trama e tudo mais, ela acaba não precisando ser tão foda, porque os personagens já o são, saca? E tipo, cara, o palhaço bingo. Moleque, a parada do palhaço bingo é maravilhosa. A história, pô, bagulho do circo, tu vai lá, tem a porra do palhaço. Eu não vou entrar em detalhe pra galera que não jogou. Sei que tem gente que já zerou 9 vezes e tudo mais. Mas, cara, são umas coisas que acontecem que são tão sólidas dentro da construção de personagens, que se tornam sólidas dentro do universo que você tá vivenciando, que, cara, não precisa ter uma história muito elaborada, muito puta, olha que virar, olha que plot sensacional. Não precisa, irmão. O personagem ele vai fazer isso de maneira natural. Não, e assim, é uma sensação que eu tenho, cara, é D&D, velho, tá ligado? É D&D, mano. Se você quer mirar em Baldur's Gate 3, se preocupe em construir personagens. Vai na fonte, cara, vai na fonte. Se preocupe em construir situações riquíssimas, porque assim, o legal do Baldur's Gate 3, no começo ali você fala com o bicho, aí peraí, esse bicho aqui ele fala, mas qual é a história? Aí tem toda uma história. Acho que até a história principal, assim, por exemplo, quando você chega na Moonrise Tower, é maneiro pra caralho, mas é onde aparece o cérebro do mal lá, que eu acho ridículo. Que é um personagem, né, Diogo, bem relevante de D&D, né, o cérebro amaldiçoado. Cara, tem vários, eles trazem vários, né, a galera até citou do Volo, né, aparecendo, eles vão dentro das histórias de D&D, né, dentro de todos os personagens criados e tal, e vão trazendo eles aqui, alguns pincelando, outros usando um pouco mais, né, e eles fazem um trabalho muito legal, assim, com o lore de D&D. É bem diferenciado, cara. Cara, o Craig Mazin, ele tá cometendo o mesmo erro de The Last of Us 2 pra mim. É o mesmíssimo erro. Eu acho que o problema tá nele também, né? Tipo, porque teve uma baita treta também, né? Porque tipo, parece que ficou jogando uma culpa no outro da segunda temporada de The Last of Us ter sido o que foi. Aí o Craig Mazin perdeu um pouco de credibilidade. Ele fez a série Chernobyl, que foi fantástica, uma série incrível, uma das melhores que eu já vi na minha vida, assim. Mas depois disso, ele deu uma... Tipo, caiu um pouco o nível, né? Principalmente com essa segunda temporada. Então, não sei se eu confio tanto no trabalho dele agora pra adaptar isso, não. Cara, tanto The Last of Us 2 quanto o Baldur's Gate 3, eles precisam do fator jogabilidade. Tudo bem, tem uma história legal ali. Tem o personagem de The Last of Us 2. Mas o que te dá o amargo do The Last of Us 2? É você ser obrigado a jogar com a Abby. Cara, a jogabilidade dela é muito boa, só que você tá com aquele amor, eu não quero fazer isso, pelo amor de Deus. E aí, o jogo te força a você entender o lado dela, mas é pela gameplay. Baldur's Gate 3 é a mesma coisa. O que é legal do Baldur's Gate 3 é você encontrar o Volo preso por goblins, e aí você... Será que eu solto ele? Será que não? Será que eu deixo ele preso? Será que eu deixo a mina torturar ele? Aí você solta ele, será que eu deixo ele furar o meu olho? Sabe, essa é a grande graça. É você ficar, literalmente salvar antes de tomar uma decisão, e tomar essa decisão, e depois voltar pro seu save e ver se você tomaria um caminho diferente. É muito difícil você fazer isso na série de TV, sendo que a graça do material original se baseia em gameplays dos dois jeitos. Cara, é o que o Beto falou, volta pro D&D, cara. Pega uma história de D&D, faz uma coisa mais voltada pra lá. Tira o Baldur's Gate. Exato. Gate. Não, mas olha só, isso aí que você tá colocando, eu concordo bastante, em partes, assim, seria um fator que inviabilizaria, por exemplo, pra mim, a primeira temporada de The Last of Us, porque é um jogo muito singular, uma experiência de gameplay única, que você nunca vai ter essa experiência do que você jogou na telona. Tipo, se você não tiver interação, se você não tiver escolha, se você não tiver ali proativo, né, ativo controlando a personagem principal. Mas deu certo. O motivo do The Last of Us 2, pra mim, não ter dado certo, não é porque ele não é uma obra adaptável, é porque foi uma péssima adaptação. Uma péssima adaptação. Não, também. Mas eu acho que o primeiro The Last of Us, ele é meio simulador de pai triste, assim, sabe? É meio que é fazível. Mas funciona, não funciona? Eu acho que os dois Last of Us funcionam, mas assim, também... Não, os dois não, segunda temporada não. Não. Eu acho que... Jogo, né? Não. Eu acho que os dois são adaptáveis. Não, eu acho uma merda. Tá. A segunda temporada, mas eu acho que os dois são adaptáveis. Mas é assim, eu acho que Baldur's Gate 3, se a gente for analisar, ele pode ser adaptável. Porque assim, é um jogo que vendeu 20 milhões de cópias, e eu acho que o público da série seria maior que esse. E dessas 20 milhões, eu vou falar uma coisa pra vocês. Das pessoas que eu conheço que jogaram Baldur's Gate 3, umas 10% zeraram, velho. É impressionante como as pessoas não zeram Baldur's Gate 3, porque não precisa. Essas 10%, demora 6 anos elas zeraram, né? por todas as que não zeraram, porque eu não conheço ninguém que tenha fechado, que zerou uma vez só. Elas são raras. Eu tenho um camarada meu, Anderson Marobeijo,
Ele já deve ter zerado, sem sacanagem, mais 11 ou 12 vezes. Desgraçado, ele tá de bobeira, vai zerar essa porra. Agora eu vou fazer a lore do não sei o que lá. Agora eu vou jogar como não sei o que. Agora eu vou jogar de maneira tal. Agora eu vou jogar cooperativo com o Zezinho. Não deve jogar mais nada também, né? Assim, mas eu tô falando assim, primeiro prazer, Beto Estrada, zerei uma vez só. Mas o meu ponto não é esse não. O meu ponto é que, tipo assim, cara, será que às vezes também não é uma parada assim, cara, tem público pra isso, sabe? Porque é uma história muito boa mesmo, assim, se você adaptar bem. E o jogo foi um sucesso absurdo, né? Então... o jogo foi um sucesso cara, absoluto. Vox Machina funcionou. D&D funcionou no cinema, sabe qual é? Não, eu acho... Então, isso que era o que eu ia falar. Eu acho assim, eu vou levar fé nesse projeto se o Craig Mazin anunciar que o Critical Role tá com ele. Aí eu vou falar assim, beleza, tamo junto. Porque eu... nem cara, assim, eu desconheço, pode ter, a obra que o Critical Role se meteu e mandou mal. Tipo assim, os caras são impressionantes. Os caras entram no Dispatch, que é um jogo quase morrendo, e ajudam o jogo a ser fabuloso, tá ligado? Tipo, então, Critical Role pra mim, hoje, é uma assinatura de qualidade. Deixa eu fazer, então, aproveitar esse momento. Senhoras e senhores, quero saber a opinião dele. Tará! Oh my God! Eu não vi vocês aí, me desculpem. Eu estava naturalmente aqui, apenas olhando para um ponto horizonte distante. Eu vi que, eu não sei se foi o produtor, o diretor do jogo, ele lamentou, né, dizendo que os caras passaram, anos lapidando esses personagens, o roteiro, a história, super bonitinha. A gente tem que considerar que é uma história que é o tempo todo alterada pelo jogador. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa linear, né? E aí o cara lamentando, falou, os caras vão ter, sei lá quanto tempo aí pra fazer uma adaptação. Realmente pra quem trabalhou tanto tempo numa coisa desse tipo, dá uma dor, né, de ver o seu bebê, entre aspas, que você quase tem certeza de que ele vai ser maltratado em outra creche. Mas é o seguinte, senhores, a série, ela vai, talvez isso seja pior, ela vai seguir os personagens ao final do jogo, depois de um pós, e eu pergunto, como é que eles vão escolher qual porra do final é canônico? Porque você tem vários finais, isso é uma das coisas legais do jogo. Não, mas vai ter que agora tem um final canônico, é isso. Vão ter que dar um... mas uma das graças do jogo era essa, cara, era tipo, cada um fazer o seu final, mano. Agora você vai... Não, mas agora vai ter um canon, e Craig o canon Mazin vai ser palhaçada destruir o cérebro, com certeza.